E tu... Fala, não, pode ir. Vai. Não, eu ia falar essa mudança que teve, porque tu pegou o rádio, né, lá atrás, sempre quis ser jornalista, comunicador, só que nesse meio tempo estourou as redes sociais, estourou influenciador digital. Como é que tu vê essa mudança, né? Essa explosão? Tu acha que isso prejudica o rádio? Tu acha que uma coisa complementa a outra? Tu acha que o pessoal do rádio ainda está um pouco resistente com essa explosão de influenciadores, até dos jornalistas digitais? Tem muita gente que está abrindo canais, saindo de faculdade, e abrindo independente. Como é que tu vê o presente e o futuro do jornalismo, tanto tradicional na rádio, como na internet? Cara, eu acho que o jornalismo ele é uma arte que vai se moldando conforme o consumidor vai criando tendências, né? Não é a mídia que cria tendência. Quem cria tendência é o consumidor, Exato. né? Óbvio, já houve um tempo em que a mídia criou, esse jogo virou. Hoje todo mundo cria, né? Até que eu digo assim pra gurizada que estuda jornalismo, hoje a gente, muito mais do que um repórter, a gente tem que ser um bom editor. Porque todo mundo produz conteúdo hoje, né? Mas eu, enquanto jornalista formado, diplomado, que estudei, cabe a mim editar, ter seriedade no que eu vou falar. Mesmo que seja num programa de entretenimento, eu tenho uma responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente vai se adaptando cada vez mais a essa necessidade, principalmente nós que somos do rádio, oriundos do rádio, a ser visuais, né? Mas eu vou te falar que na dinâmica e na marotice do rádio, a imagem acaba atrapalhando. Vou te dar exemplo. Um programa de humor, pra mim, no rádio, só faz sentido se eu não vejo quem tá lá. Se eu ouço a voz. Tipo, programa como Pretinho Básico. Sim. Hoje tá todo mundo vendo o Léo fazendo os personagens dele, o da Pena, ou o próprio Ivan agora. Antigamente, um pouco tempo atrás, vamos botar aí nesse balaio 15 anos, quando talvez o Pedro Manioto estivesse entrando na Atlântida com o Alcemar, o Faustão, que ele fazia na época, ou o Piangers com o Almir. Tu não via os caras fazendo. Ali tu tinha um imaginário, velho. Puta, olha que loucura, velho. Como é que deve ser esse cara, não sei o quê. Então, assim, a imagem acaba tirando um pouco dessa coisa romântica, A magia, da teatralização num programa de entretenimento. Para um programa como Bola, eu vejo como benéfica, porque, querendo ou não, tipo assim, primeiro que eu furo a bolha do On-Air, que a gente fala, né? Que é onde tá a rede Atlântida de rádio. Eu tô no mundo, no YouTube ou no Spotify, né? Mas vamos botar no YouTube, que é no caso da imagem. É a minha imagem rodando. Óbvio que, numa dinâmica de rádio, daqui a pouco, se eu não tenho imagem, daqui a pouco, enquanto o Camargo tá falando, eu posso baixar o microfone, falar uma coisa pra ti aqui, papapá, e ele segue com o discurso. O cara que tá ouvindo não ouviu nada. Hoje eu faço isso aqui, o cara tá vendo ali, sabe? Tipo, isso a gente vê nos jogos de futebol, os caras, sabe? Então, assim, essa dinâmica, pra mim, ela tirou um pouco do romantismo da parada do rádio, assim. Tirou um pouco do romantismo. Mas eu não sou um xiita de dizer, não, sou a favor do rádio antigo. E eu sou um cara que eu vivo de redes sociais, né, cara? Eu tô sempre conversando com o meu público ali, através da interatividade com o meu público nas redes sociais, que eu faço despertador, por exemplo. Que as pessoas mandam um áudio por ali, né? Então, assim, pra mim tudo agrega. Mas essa coisa do rádio é entretenimento, principalmente nas coisas de humor, pra mim me deu me dá uma saudade de como era, assim. Eu acho que eu gostava mais antes. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu Realmente, gostava nas mais imitações. antes. Claro, mais, velho. Tipo, tu queria saber como é que era o Joãozinho. Sei lá. Joãozinho, quem fazia mesmo, o Joãozinho? Fetter, até hoje. É o Fetter. Aí, tipo assim... É verdade. Tem caras ali, por exemplo, o Rafinha faz o personagem do Mestre hoje. Eu fico imaginando, numa época que não tinha imagem, esse personagem, tu ia imaginar 30 mil coisas, velho. O Duda Garbi, quando fazia o jeito, isso era demais. sabe? Duda mandava muito. Que pra mim é um dos meus personagens favoritos, assim, né? Tem uma malandragem, uma doçura ao mesmo tempo que tu não conseguia formatar através de uma imagem, né? Mas aí depois a coisa foi ficando visual e tu via a parada, né? Então, assim... eu sinto saudade dessa época, assim, sabe? De ouvir e ficar imaginando, puta, como é que é esse cara, mano? Pior. Sabe? Tipo,
no tempo que não tinha rede social, eu queria saber como é que era o Mr. P, Uhum. sabe? Tipo, de madrugada na Atlântida, que era um programa que eu ouvia muito. Aí o dia que eu vi o Mr. P, eu digo, caralho, esse magrela e o Mr. P, mano, sabe? O vozeirão. Sabe? Então, assim, querendo ou não, hoje acaba entregando direto essa faceta, assim, entrega um pouco da romantização, assim, né, cara? Tipo, daqui a pouco tu imagina. Tem até uma piada muito legal que é de um filme que é o Quanto Mais Idiota Melhor, que é lá do início dos anos 90. Lembro. Aí eles vão dar uma entrevista lá e o nome do radialista é o Dan Bonitão. Aí ele chega lá, nós viemos pra dar uma entrevista pro Dan Bonitão. Aí, calma, ele já tá vindo aí. Aí vem um cara tão bonito caminhando assim, ele, oi, Dan. Não sou o Dan. Aí quando vê, chega um baixinho, todo descabelado. Ele, oi, prazer, sou o Dan Bonitão. Aí, tá ligado? Daí tá, eles estão lá no programa, eles ficam olhando, eles estão revoltados que o cara é o Dan Bonitão, né? Eles ficam, tá bom. Tá. Aí o sinal da hora, o cara dizia assim, e vamos agora com a hora através do Homem do Grito. Daí tá o bonitão que passou por eles. Era isso que Era mesmo. Que massa. Pô, que demais, mano. E também teve essa explosão dos podcasts, né? É. Querendo ou não, tu até falou sobre a mídia não, o espectador que molda, né? Claro. Querendo ou não, os podcasts foi os próprios espectadores que começaram Sim. a construir. Pô, de repente posso construir um podcast Claro. sobre isso. E começou a ter essa explosão. Como é que vocês veem também sobre os podcasts? Porque vocês tratam como concorrência ou vocês lá também utilizam como mais um projeto de vocês, de repente? Porque, querendo ou não, tem rádios que... Não lembro se a Atlântida tem um podcast de mesa, acho que não, né? Tem vários De podcasts. Só que hoje convidado, tudo só que é... só... Não, hoje tem o Tá Vazando, tem entrevista, Tá Vazando entrevista, tem o programa do Vini e da Babi Mas que eles vão também. eles vão até lá, As os pessoas vão convidados. lá. Não, a gente tem o Desperta Show hoje, que Ah, querendo ou não É a verdade. gente tem um canal hoje chamado TLTV, e ali tá toda a nossa produção de conteúdo, né? Só que o que acontece? Na real, vamos falar a verdade. Vocês são meus concorrentes, Ah. comercialmente falando. Ah, sim. Todo mundo é concorrente comercial, na A gente real. fala isso também. É isso, é sobre isso, assim. É. Então, assim, o podcast, ele não é concorrente, mas toda e qualquer coisa que tire receita do teu negócio gera concorrência. É. Sim. Então, assim, o que eu prezo quando eu tô no ar ou quando eu posso pensar um produto, assim, né? Eu penso que eu tenho que entregar a melhor qualidade, o melhor conteúdo, para que eu não perca receita para os meus concorrentes. Não tem problema nenhum eu estar aqui, eu estar em outros podcasts, ou estar em entrevista e tal. Obviamente, eu não vou numa rádio concorrente da Atlântida. Sim. Eu não claro. vou, por exemplo, assim, eu consumo muito eu já consumi mais, né? Hoje menos, assim, a Rádio Grenal. Eu não vou na Rádio Grenal, eu não vou dar entrevista pros guris lá, mesmo que sejam meus bruxos. Não vou falar com a concorrência, porque é uma coisa que daí eu tô ultrapassando barreiras. Mas eu falo de concorrência comercial hoje. Na verdade, a gente tá num campo minado em que todo mundo é concorrente de todo mundo. É isso. Mas você chegou a citar a Grenal em algumas vezes, Várias. Várias, Mas não, o- fala. Bola nas Costas é o programa que revolucionou o Rádio Gaúcho por isso. As emissoras não falavam o nome das Pois outras é, emissoras. eu acho isso muito O diferente. Bola que faz isso, cara. E isso se deve muito à figura do Luciano Potter. Uhum. Muito, Ah, muito. é? E o cara também que nos encoraja sempre a ser legais com os colegas, Alexandre Fetter. Fetter sempre diz assim, nós temos que ser os caras legais do lance. Não interessa se gosta da gente ou não. Nós somos os caras legais. O cara nos tratou mal, não interessa. Quando a gente falar da pinta, a gente vai falar legal. Legal isso. Sabe? Massa. Tipo, não interessa, velho. Se tu não quer falar, é outro papo. Uhum. Sabe? Tipo, eu não falo de um monte de gente. Sim, É do jogo. sim. Mas se eu daqui a pouco, tive um problema com alguém, mas eu vi que o cara faz um conteúdo legal, eu falo o nome. Não tem Sim, problema nenhum sim, com sim. isso, sabe? Eu acho assim, ó, quem tem algo bacana pra se orgulhar e pra fazer, ou tá num ambiente bacana como que a gente vive, não tem que ter medo de nada. Pelo contrário, tem que valorizar o lugar que tem, cara. E valorizar quem tá fora também, velho. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho que se tem uma coisa que esses últimos anos mostraram pra gente, é que tem muita coisa bacana pra consumir aí, Uhum. sabe? Eu também gosto de consumir podcast. Uhum. Gosto de podcast musical, gosto de podcast esportivo, de filmes, né? Então, assim, eu não vejo como uma concorrência direta de conteúdo, porque a gente faz o nosso também. Eu vejo como uma concorrência sim. comercial apenas.